Olá a todos, bom gente, eu venho aqui fazer mais um vídeo agora sobre dificuldades bíblicas. Vamos ver agora Mateus capítulo 27 do verso 48. Jesus realmente morreu na cruz ou apenas desfaleceu? Muitos céticos, assim como os muçulmanos, creem que Jesus não morreu na cruz. Alguns dizem que ele tomou uma droga que o pôs no estado como de coma e depois reviveu do túmulo. Contudo, a Bíblia diz repetidas vezes que Cristo morreu na cruz. Bom, Jesus nunca desmaiou nem desfaleceu, e muito menos esteve drogado na cruz. De fato, ele recusou a droga que de costume era oferecida à vítima antes de uma crucificação para atenuar-se a dor, e aceitou apenas vinagre mais tarde, para saciar a sua sede. A real morte física de Jesus na cruz é sustentada por uma impressionante evidência. Primeiro, o Antigo Testamento prediz que Cristo morreria. Então, na verdade, ele não desfaleceria. E Jesus cumpriu as profecias do Antigo Testamento como o Messias. Tá? Segundo, Jesus anunciou muitas vezes durante o seu ministério que ele iria morrer, não desfalecer. Um exemplo adequado disso encontramos em Mateus capítulo 17, dos versos 22 e 23, que diz que o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens e estes o matarão, não o desfalecerão. Mas ao terceiro dia ressuscitaria. Terceiro, todas as predições de sua ressurreição, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, baseiam-se no fato de que ele morreria e somente o corpo dele poderia ressuscitar. Quanto à natureza e extensão dos ferimentos de Jesus, indicam que ele morreu e ele não dormira na noite anterior, aquela noite em qual foi crucificado. Ele foi espancado várias vezes e açoitado, e entrou em colapso a caminho da crucificação, que era normal de uma pessoa sentir devido a muitas dores ali, ao qual foi subjugado todo o seu corpo. Então, possivelmente, dá-se a entender que ele foi colocado na cruz já quase que desfalecido, mas não totalmente desfalecido. Talvez a confusão esteja por aí. Uma pessoa levar uma surra muito violenta e o seu corpo não aguentar e de repente levar para a cruz, a pessoa está numa saúde de ferro, me perdoa, né? É complicado, né? Não, mas você está falando de Jesus. Sim, mas Jesus estava num corpo físico como um homem. Temos que lembrar também dessas questões aí, tá bom? E já era totalmente exausto e capaz de esgotar-se toda a sua vida. Quanto à natureza da crucificação, assegura-se que houve a morte, pois Jesus permaneceu na cruz das 9 da manhã até um pouco antes do pôr do sol. Seu sangue escorreu de suas mãos e de seus pés feridos, e também os espinhos que penetraram em sua cabeça. Haveria uma tremenda perda de sangue nessa situação por mais de 6 horas. Ainda, a crucificação exige que a pessoa constantemente se puxe para cima para poder respirar. Como a excruciante dor causada pelos pregos, isso durante o dia acabaria com qualquer um. Ou seja, não teria mais força nenhuma, o mesmo que estivesse previamente em perfeita saúde. Sexto, ele pode ter sido traspassado por uma lança no seu lado, de onde saiu sangue e água. É uma prova médica de que ele morrera fisicamente antes da traspassagem. Jesus disse na cruz que estava para morrer ao declarar: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E dito isso, expirou, ou seja, faleceu, não desfaleceu, faleceu. Segundo João, no capítulo 19, verso de número 30, ele rendeu o espírito. E o seu clamor pela morte foi ouvido por aqueles que ali estavam. Os soldados romanos, acostumados com a crucificação e com a morte, pronunciaram a morte de Jesus. Embora fosse uma prática comum quebrarem-se as pernas da vítima para lhe acelerar a morte, para que a pessoa não pudesse mais se puxar para cima e respirar, ou seja, para acabar com aquele sofrimento total dela, eles nem mesmo quebraram as pernas de Jesus. Pilatos pediu confirmação 2 vezes para ter certeza da morte de Jesus, antes de dar o corpo a José de Arimateia para ser enterrado. Tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito tempo que ele morrera. E após certificar-se pela informação do comandante,
cedeu o corpo então a José de Arimateia para ser então enterrado. Jesus foi envolvido em cerca de 35 quilos de lençóis e aromas e foi colocado num sepulcro selado onde permaneceu por 3 dias. Se Jesus não tivesse sido morto, então como de fato estava ele quando teria morrido por falta de alimentos, água e tratamento médico? Como estaria o corpo dele então? Já que se ele não morreu de morte natural, açoitado ali sobre a cruz, como ele morreria então de asfixiado e por falta de alguns medicamentos? Ele poderia muito bem tirar aqueles lençóis dali e sair dali. O peso da evidência histórica e médica indica claramente que Jesus estava morto antes de ter sido ferido do seu lado, e sustenta a visão tradicional de que a lança não penetrou em sua costela direita, provavelmente perfurou não somente o pulmão direito, mas também o periocárdio e o coração, assegurando assim sua morte. Consequentemente, interpretações baseadas na posição de que Jesus não morreu na cruz vão de encontro ao conhecimento médico da atualidade. Isso aí foram algumas autoridades médicas, tá, que examinaram as circunstâncias e a natureza da morte de Cristo e chegaram à conclusão de que, de fato, ele morreu na cruz. Um artigo do Jornal da Sociedade Médica Americana, publicado em 21 de março de 1986, na sua página 1463, conclui exatamente essas historicidades, que Jesus morreu fisicamente, naturalmente, e ele não desfaleceu. Ok? Espero que você tenha gostado desse estudo aí. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado por você ter ficado comigo até agora, e nos vemos então numa próxima aula.